E agora a entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E nós vamos falar sobre o pacote anticrime que foi apresentado pelo ministro Sérgio Moro. Eu converso agora com o capitão Augusto, deputado federal pelo PL, que é relator do projeto na Câmara. Capitão, boa noite. Boa noite a todos que nos assistem. Obrigado pela oportunidade de a gente vir falar um pouco desse pacote que é tão importante para toda a população brasileira e pautou até as eleições do ano passado com o número de parlamentares, senadores e até do próprio presidente que tinha a bandeira do combate à violência e da corrupção. Exatamente. Agora a gente tem uma tramitação meio complicada dessa ideia do projeto, porque tem o seu encaminhamento, vai ser relator na Câmara, agora o Senado também está discutindo o mesmo projeto, com uma outra tramitação paralela. Então, ficou uma situação um pouco complicada. Nós iniciamos pela Câmara, o presidente Rodrigo Maia criou um grupo de trabalho e me nomeou como relator desse grupo. Eu estou apresentando esse relatório agora, o grupo decidiu por fracionar em 16 tópicos, 16 grandes ramos desse relatório, que é bastante extenso, são mais de 200 páginas, e nós estamos votando e discutindo cada tópico. Paralelo a isso, foi criada foi instaurado um outro processo com o senador Marcos Duval, no Senado também, com o mesmo teor praticamente do pacote do ministro Sérgio Moro. Então agora caberá aos presidentes das casas para verificar qual que terá a prerrogativa de apresentar primeiramente. Eu, ao meu ver, deveria iniciar pela Câmara, ir para o Senado, aí eu obviamente poderia juntar com o que já está sendo feito lá e retornaria para a Câmara para dar a palavra final sobre o pacote. Mas não sei realmente como que será o posicionamento dos presidentes das casas. Agora o senhor já reclamou da demora na tramitação dessa matéria, que aguardou o avanço da reforma da Previdência, mas de qualquer modo já houve algumas discussões e alteração, por exemplo, em relação à prisão em segunda instância. Então, na verdade, eu como presidente da Frente Parlamentar de Segurança, que são compostas por 305 parlamentares, a gente tinha uma ansiedade e um desejo muito grande que se fosse votado antes do recesso parlamentar. Mas nós sabemos da prioridade tanto do governo quanto até mesmo do presidente da Casa em aprovar a reforma da Previdência. E, infelizmente, não deu tempo hábil de votar em primeiro e segundo turno a reforma da Previdência e pautar ainda antes do recesso o pacote do ministro Sérgio Moro, que acabou ficando para o segundo semestre. Mas há um compromisso do presidente Rodrigo Maia de que a gente possa estar votando esse pacote agora no mês de agosto. Então, de certa forma, a gente da bancada da segurança fica um pouco frustrado, porque nós gostaríamos realmente de ter votado já esse pacote. Aproveito para pontuar que esse pacote traz três temas fundamentais, que é o combate às facções criminosas, aos crimes hediondos e o combate à corrupção. Então fica para agosto, mas nós esperamos realmente conseguir votar ainda já nesse segundo semestre após o recesso. Agora, para a população poder acompanhar toda essa discussão, quais seriam as medidas mais relevantes que possam produzir efeitos, principalmente da questão de segurança? Porque quando a gente fala, claro que todo mundo quer combate à corrupção, crime organizado, agora a segurança do cidadão é uma situação muito complicada que nós temos em várias regiões do país, Ele poderia produzir algum efeito mais rápido? O pacote é bastante inovador em vários aspectos. A questão do informante do bem, do agente infiltrado, do banco balístico, do banco genético, da questão da restrição dos embargos infringentes, que acaba protelando a decisão final dos processos. E ele mexe no Código Penal, Código de Processo Penal, Lei de Execuções Penais. Aumenta a pena também, Na realidade, acabou se rotulando que é um projeto que apenas aumenta a pena. Na realidade, existe apenas um item que foi proposto pelo ministro Alexandre de Moraes, que aumenta a pena máxima de 30 para 40 anos, que eu mantive no meu relatório. Que eu acho bastante justo esta questão do aumento da pena, porque se nós considerarmos que quando foi estabelecido a pena máxima de 30 anos, na década de 40, a expectativa de vida era em torno de 56 a 58 anos de idade. E já existia a idade mínima de 18 anos. Então, vamos colocar que a pessoa cometesse um crime tão grave que levasse a condenação máxima de 30 anos, ele logo com 18, 19 anos. Ele sairia praticamente com 50 anos de idade, quase que no final da sua vida. E hoje a expectativa de vida já beira 76 anos de idade e ainda nós mantemos a pena máxima de 30 anos. Sem contar que ninguém vai acabar tirando 30 anos de regime fechado. É condenado a 30, vai cumprir 8 anos de regime fechado. Então, nada mais do que justo a gente aumentar também essa pena máxima. Mas é um único item que aumenta a pena. De qualquer modo, o Brasil não tem prisão perpétua, por exemplo, que em crimes hediondos poderia até valer como acontece em outros países. Infelizmente. É o que a gente traz também nesse relatório, a questão da figura do profissional atuante na área do crime, que é aquele preso reincidente. Foi muito discutido, muito debatido, boa parte do grupo de trabalho não aceita esse termo do profissional do crime, mas nós não podemos esconder que e temos que ter a coragem
de falar que tem pessoas que, infelizmente, não servem para viver em sociedade. Ele é contumaz na reincidência de crimes praticados. Então, para essa pessoa que não serve, não tem a vontade de se reintegrar para a sociedade, o que nos resta é retirar da sociedade para que ele não fique estuprando, não fique matando, não fique roubando, não fique traficando. E é isso que a gente traz também para dentro do relatório e reconhecendo essa figura que, infelizmente, existe no país, realmente, que é esse preso, esse marginal, que é contumaz no cometimento de crimes e não tem o menor interesse em se reintegrar. Assim como também a gente restringe a questão das saídas temporárias, porque a saída temporária e a progressão da pena visa a reintegração do preso para a sociedade. E como é que a gente pode colocar no regime de progressão de pena alguém que está vinculado a uma facção criminosa? Então ele está saindo, mantendo esse vínculo, ele não tem interesse nenhum de se reintegrar à sociedade. E assassinos também, não é? Que acabam cometendo novos crimes exatamente iguais aos que o levaram à prisão, eles saem nessa possibilidade aí dada pela legislação e cometem o mesmo crime. Por isso mesmo que a gente está colocando essa questão desse endurecimento também até mesmo na progressão da pena. E sem contar que essas saídas temporárias é algo que aumenta em muito a criminalidade no país. Né? Porque os presos ainda mantêm esse vínculo com as facções criminosas. Então, por isso que esse pacote ele endurece bastante a questão da legislação penal, né? Aumenta apenas um item, que é a pena máxima, mas a gente traz coisas inovadoras, como até mesmo a gente nominar as facções criminosas no país. Agora, uma outra coisa que incomoda muito a sociedade em relação à segurança e às punições é a possibilidade de a pessoa sair da prisão com pouco tempo de cumprir na pena. Né? Tem as revisões, tem bom comportamento, tem uma série de fatores que levam a pessoa a antecipar. E muitas vezes é um crime muito grave, né? Que até surpreende quando tem a liberação. A gente fala que o país já não é mais um país da sensação da impunidade, é a impunidade tácita mesmo, né? Você vê que uma pessoa que comete, digamos, um homicídio simples, né? Pode ser chamado homicídio simples, mas você tirou a vida de uma pessoa, de um jovem, de um pai, de um filho, deixa a esposa, a viúva, obviamente sem as condições de sobrevivência, uma série de questões, e esse marginal que assassinou um homicídio simples, ele vai ficar no máximo 3 anos em regime fechado. E a gente fala regime fechado porque é o que realmente é a punição. Porque quando se coloca em regime semiaberto por aí vai, na realidade não existe qualquer meio de a gente estar fiscalizando se a pessoa está frequentando um local compatível, se está retornando para a sua casa às 22 horas, qualquer coisa nesse sentido. Então a impunidade reina nesse país. E por isso que eu até fico perplexo em ver, até mesmo dentro do grupo de trabalho que nós estamos atuando lá, pessoas reticentes, resistentes à aprovação de medidas que vai endurecer a legislação penal, para a gente acabar um pouco com a impunidade que reina nesse país. Não é à toa que nós chegamos a quase 65 mil mortes violentas, temos as facções criminosas dominando todo o território nacional, tanto no perímetro urbano quanto na zona rural, a facilidade de contrabando de armas, de drogas. E com ligações com outros países também, que está sendo detectado isso agora também. Sim, para nossa vergonha, né? A gente exportando inteligência criminal aí para os outros países, facções criminosas dominando outros países até. Então nós precisamos dar um basta nisso. E a única forma de você fazer isso é endurecendo a legislação penal e modernizando a legislação penal. Por isso que não dá para acreditar como que ainda há parlamentares que resistem a essa ideia de você mudar a nossa legislação. Como está, não tem como ficar. 65 mil mortes violentas ao ano é um absurdo. Então a gente precisa mudar, mas dentro do plenário, isso nós temos a maioria tranquilamente para conseguir aprovar esse pacote. Teremos resistência ou no grupo de trabalho que estou tendo, ou em alguma comissão especial que se for criada, mas no plenário a gente temos a maioria. E tem condição de ser aprovado ainda este ano? É a nossa expectativa. Esperamos isso aí, porque a população também espera. Eu fui voto vencido, obviamente, mas entre uma previdência que trata de economia e um pacote anticrime e corrupção, que trata dos principais patrimônios que nós temos, que é a vida, a liberdade e o próprio patrimônio das pessoas, eu ficaria com a segunda opção. Então, ao meu ver, obviamente que é uma bandeira minha, a questão de segurança pública, devia se priorizar até mesmo esse pacote e depois ver a reforma da Previdência. Então nós esperamos que no mínimo seja aprovada esse ano ainda. Agora de qualquer modo, mesmo sem a aprovação do pacote, se pode querer uma eficiência maior das polícias de modo geral, de área de segurança, que outras medidas e procedimentos podem dar resultado. Né? A legislação nossa é tão arcaica, tão antiquada, tão ineficiente na questão da segurança, que esse pacote ele não vem para resolver, ele vem para minimizar, para melhorar.
Nós não estamos tratando da questão do descaso que existe com as forças policiais do país, com a falta de comunicação, com a falta de inteligência. Não estamos tratando da questão dos presídios, que deveria ser tratado, porque hoje o presídio realmente acaba sendo a faculdade do crime, ele entra e sai pior de lá de dentro. Então, são vários aspectos que nós temos que tratar. Tem a questão da redução da maioridade penal, que está parada lá no Senado. Lá nós já fizemos esse pedido para o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, para que ele paute e deixe que democraticamente o plenário do Senado decida, porque a duras penas nós conseguimos aprovar no mandato passado a redução da maioridade penal. E isso é uma coisa importante também para evitar crime, porque nós estamos falando da redução da maioridade penal para crimes violentos, crimes hediondos, não é para qualquer tipo de crime até. Não é um menor hoje, né, que está cometendo um pequeno furto, qualquer coisa assim. Não, não. É aquela pessoa que comete crimes realmente hediondos que nós estamos pedindo a redução da maioridade penal. Agora vamos falar de outro assunto. Coincidentemente com essa decisão do presidente de indicar o filho dele para a embaixada lá nos Estados Unidos, houve a reapresentação de um projeto seu que permite que um parlamentar possa ocupar o cargo sem que ele tenha que renunciar ao mandato. Como é que fica essa história? Porque deu a ideia de operação casada. Então, devido até meu vínculo que eu tenho, amizade pessoal com o presidente Bolsonaro, com o próprio Eduardo Bolsonaro, acabou parecendo que foi um projeto que eu fiz para o Eduardo Bolsonaro assumir a embaixada nos Estados Unidos. Na realidade, em 2015, eu pude perceber que, e sou muito crítico realmente com os embaixadores do Brasil, que deveriam contribuir mais para o país, deveriam fazer mais por nós, na parte de turismo, na parte de trazer investimentos de fora, e eu vi que na Constituição já previa a possibilidade do presidente indicar parlamentares para ser embaixadores, assim como pode ser ministros e secretários de Estados, sem ter que renunciar ao mandato. Então, em 2015, eu apresentei essa PEC. Porém, devido a ser um mandato muito tumultuado, no último mandato, não deu tempo de ser votado. E assim que eu fui reeleito, eu estou reapresentando todos os meus projetos que não deu tempo de ser votado. Dentre eles, essa PEC, uma emenda constitucional, que permite ao presidente indicar parlamentares para as embaixadas. Mas não foi bem agora. Foi bem agora, acabou, obviamente, suscitando e parecendo que foi algo direcionado para ajudar o Eduardo Bolsonaro, coisa que já é de 2015, que nem sabíamos que o presidente seria o Bolsonaro. Agora, o fato de ser parlamentar também não é garantia de que vai ter maior competência para exercer o cargo de embaixador. Não, mas por outro lado a gente vê também que os embaixadores realmente não têm feito grandes coisas para o país, não têm ajudado muito. E eu vejo que como um embaixador, ele precisaria ter esse lado comunicativo, esse lado político, esse lado mais dinâmico de ajudar o país, trazer investimentos e principalmente na área do turismo, que é a grande locomotiva geradora de empregos no mundo e é o que mais nós estamos precisando aqui no país. E temos muitos parlamentares que são extremamente qualificados para essa função. E é uma questão que já era previsto na Constituição de 88, foi retirada posteriormente. Então, por isso que eu apresentei essa PEC, que eu acredito sim, que tem muitos parlamentares que podem contribuir para o país, representando nós nas embaixadas. Agora, vários parlamentares já manifestaram aí a preocupação com a possibilidade de essa indicação acabar roubando um pouco a cena no Congresso, criando uma animosidade em relação ao presidente e atrapalhando a tramitação de matérias relevantes, especialmente a reforma da Previdência, que ainda é o foco das discussões, mas tem a questão desses outros pacotes como o anticrime. Pode atrapalhar? Do anticrime, não. Quem é favorável, que é a conhecida bancada da bala na Câmara, não muda de opinião independente de qualquer posição de governo. Mas uma opinião pessoal, eu acho que isso, chegando junto com a reforma da Previdência, que irá para o Senado logo após o recesso, junto com a questão da indicação do Eduardo Bolsonaro para ser o embaixador dos Estados Unidos, eu acho que pode atrapalhar um pouco, sim, a aprovação ou atrasar um pouco a aprovação da Previdência. Isso. Porque as duas coisas vão ser discutidas simultaneamente, né? A indicação dele no Senado e deve chegar no Senado, porque a votação na Câmara deve ser rápida agora. Deve ser rápida. A gente retorna dia 6 de agosto, né? Uma vitória que ninguém esperava, 379 votos, é muito voto, uma reforma da Previdência e considerando que a reforma da Previdência é uma pauta negativa, né? Nós estamos vindo para tirar um pouquinho de cada um e não para dar. Então, foi algo que realmente nos surpreendeu, né? Então, assim que retornar do recesso, não deve ter dificuldade nenhuma em até repetir essa votação. E no Senado, a gente espera também que seja aprovado de uma forma bastante célere, já que devem incluir os estados e municípios numa PEC paralela e não no que foi aprovado na Câmara agora. Essa seria a melhor alternativa também na sua avaliação? A melhor alternativa, porque se tentar incluir nesse pacote os estados e municípios, e vai ter que retornar para a Câmara, e na Câmara já falou não para a inclusão dos estados e municípios, você corre o risco de perder tudo. Então é melhor manter do jeito que está,
ser aprovado no Senado, já é uma garantia, é uma reforma de 950 bilhões para o governo, que é importantíssimo, e põe a PEC paralela lá para a gente tentar incluir os estados e municípios, que eu também acho justo. Perfeito. Eu conversei aqui com o capitão Augusto, que é deputado federal pelo PL de São Paulo e relator do pacote anticrime que foi apresentado pelo ministro Sérgio Moro. Muito obrigada. Eu que agradeço. Deputado, uma boa noite. Laerte Luciano.